Fala, turminha! Muito boa tarde, tudo beleza com vocês? Bora falar hoje aí desse estudo de mercado, desse dia maluco, né? Depois dos acontecimentos aí do final de semana. Foi um dia muito bom pra turma, né? Principalmente a galera que opera índice e não cai na loucura de achar que tudo tem que ser igual acontece lá fora, né? Senão aí só toma na cabeça. Como eu falei hoje no Instagram, para quem me segue lá, sobre as movimentações que o preço faz. Então já deixa aquele like, curte o canal aí, se você não curte ainda, você está chegando agora aqui, a gente fala só sobre Smart Money, fala sobre mesas proprietárias, e o estudo ele é focado no índice, no dólar e no Nasdaq, tá? Nasdaq esse que a gente está lançando agora no mês de fevereiro, uma sala ao vivo, onde a gente vai ter todos os dias pela manhã, das 10 da manhã até a 1 da tarde, acompanhamento ao vivo do Nasdaq no mercado americano. Para você que opera a mesa proprietária ou quer operar a mesa proprietária, a tua chance de vir acompanhar a gente e fazer parte aí do time que está migrando para o mercado americano. O link da lista de espera está na descrição. Essa lista de espera é para você demonstrar interesse, tá, turma? Na quarta-feira vamos ter uma live que eu vou tirar todas as dúvidas sobre a sala ao vivo, mostrar mais ou menos como que vai ser o funcionamento. E aí é a hora que a gente vai abrir as inscrições para o início da sala segunda-feira. A gente vai abrir na quarta-feira, porque vocês vão ter um material aí para estar assistindo, configuração de plataforma, entender o contexto ali, para não chegarem direto segunda-feira na sala perdida e a gente ficar gastando tempo, tirando dúvida básica. Tudo isso vocês vão ter em vídeos ali curtos de tutoriais para vocês entenderem a plataforma como funciona, tá? Então, espero que vocês gostem. Já deixa aquele like. Também, se você não segue a gente no Instagram, aproveita e segue lá, @vidadetrader2, que a gente está todo dia postando ali algumas coisinhas, notícias, calendário econômico, tudo vai ali no Instagram quando a gente vê as movimentações do dia. Beleza? E se você também não participa do nosso grupo do Telegram, vai lá e faz parte dele. Lá a gente fala sobre mesa proprietária, existe um tópico especializado ali onde ficam todos os links com os cupons de desconto de todas as mesas, tá? Tudo que tiver de melhor de desconto vai estar naquele tópico. Também tem onde ficam ali as ferramentas dos indicadores que a gente usa, tudo que é ferramenta que a gente usa, pouca coisa de profit, a maioria é planilha de acompanhamento ou indicadores do NinjaTrader, tá? Tudo fica ali naquele link de ferramentas. E no Dúvidas e Tutoriais você tem tudo que você precisa saber sobre mesas, tem a playlist sobre a NinjaTrader, tem as regras de cada mesa, tem tudo como funciona, todas as dúvidas, a questão do milagre da multiplicação ali, que são as multiplicações de conta, enfim. Tem o nosso site que mostra o horário do leste americano, que muita gente se confunde com fuso horário, e ainda quando a gente fala de horário de bolsa americana, o cidadão tá achando que a gente está falando horário de Brasília e se perde. Eu já vi gente perder conta PA porque se perdeu no horário, que achou que o fechamento da bolsa 18 horas era horário de Brasília e não horário de Nova York, e acabou se ferrando. Então, tudo isso você encontra no nosso grupo do Telegram, beleza? Então, deixa de milonga, deixa de conversa e vamos ao gráfico. Hoje foi um dia muito interessante, galera, pelo seguinte. Estava conversando isso, inclusive eu falei isso no Instagram. O mercado todo sentiu. Começou com as falas do Trump sobre a Colômbia, a questão das deportações lá, que houve aquele estresse sobre taxação de produtos. Por que que houve um estresse? Porque aquilo foi uma sinalização do Trump de que quem fosse contra ele, ele poderia tomar tais medidas sobretaxando produtos dos países. Uma forma de retaliação. Depois ele voltou atrás, amenizou a conversa, só que aí nesse período a China lançou a sua inteligência artificial com um valor de investimento infinitivamente, assim, nem sei como falar, menor do que as outras empresas. Isso refletiu no quê? Nisso que vocês estão vendo, um sangramento no mercado de ações de tecnologia, foi segurado pelo resto do mercado, mas a gente olha aqui, ó, a Nvidia
né? A Go, tudo caindo mais de 10%, né? A Cisco 5,6%, a AMD 6,3%, empresas que fabricam componentes, né, para chips, e também a NVIDIA. E também com isso tivemos aí Google, Microsoft caindo. Por quê? Porque esse mercado chinês ele fez uma inteligência artificial com um investimento infinitamente menor do que esses caras gastaram. Só que aí durante o dia a coisa foi mudando, porque depois daquela baque inicial, o mercado começa a assimilar. Claro, ainda tem muita coisa para se ver, né? Mas vocês viram que Nasdaq chegou a estar quase 5% negativo e acabou fechando em 2,79, ou seja, se recuperou ao longo do dia. E aí o que eu falo para a galera é a turma do que fica buscando correlação ao invés de entender o que o mercado está fazendo. O que acontece, né? Você tem um fim de semana com o mercado sangrando e a gente não tem nada a ver com isso. Por que a gente não tem nada a ver com isso? No índice nosso aqui, você não tem nada que impacte em produção de chip, em área de tecnologia, nada. Isso aí são ações listadas no S&P e na Nasdaq. E aí o que acontece? Se você é um mercado que não tem nada a ver com isso, o mercado está sangrando, o que o investidor vai fazer? O investidor vai pegar o dinheiro que ele está perdendo lá fora e trazer para o mercado potencial, que é o nosso. Afinal de contas, se vocês parem para analisar, o nosso índice ele está barato, né? Afinal de, olha aqui, ó, o índice não está num patamar barato, principalmente para grande investidor. Então ele tem mercado para ganhar dinheiro. E aí o que acontece? O brasileiro desavisado, o CPF da bolsa, né, que é a grande parte, amanhece o dia querendo vender porque o mercado todo está sangrando e o índice abre com gap de baixa e eu vou vender. Não me interessa o que aconteça, eu vou vender porque o índice vai cair. E aí o que os investidores precisam? Gente querendo vender para eles comprarem. E é por isso que o preço faz isso aqui. Vai embora sem olhar para trás. E aí vocês entendem o que acontece com o preço? Ou seja, não adianta essa turma do olhar S&P para operar índice. Gente, isso aí já não existe. Não tem correlação nem de índice dólar. Olha só, dólar subiu 15 e o índice subiu 2. Bovespa subiu 1,23 lá fora. Por quê? Porque é o único mercado que não tem nada a ver com isso, né? O único que ganhou lá fora foi Dow Jones. Por quê? Porque é indústria, industrial, não tem a ver com a tecnologia, né? Então, aí você acaba passando ileso dessas movimentações. Então, galerinha, vocês têm que entender isso, o que está acontecendo no mercado. Não adianta achar que a gente opera smart. Operar smart money é isso. É você, não é olhar o gráfico, isso é um order block, isso é um breaker block, isso aqui é um fair value gap, isso aqui é um order block. Olha só, se você opera smart money só olhando o gráfico, só tomou stop. Só tomou stop hoje. Fez preço médio até não aguentar mais, porque não entendeu o contexto do mercado. Porque o dinheiro saindo lá de fora para vir aqui para o Brasil. Por isso que o índice tem essa alta. E aí, por que acontece isso e não reflete no dólar? Porque o dólar está estável, né? Então o dólar fica ali, ó, trocando de mão, né? Quando você tem um fator geral, um sobe e o outro vai descer. Só que é uma coisa que um não tem nada a ver com o outro. O dólar está valorizado, o dólar está bem. O que desvalorizou? As ações de tecnologia. O que o dólar movimenta? Porque essa galera que está saindo lá de fora tem que pegar o teu doleta e trocar por real para investir aqui no país. Aí você vai fazer o que? A troca de contrato. Então você vai vender dólar para comprar índice. Vende dólar, o dólar tem uma queda. Tanto é que ele abriu subindo, depois voltou para testar ali o ajuste.
Então, é uma questão de você entender o que a macroeconomia, o que o cenário econômico mundial está te dizendo. E aí você vai saber mais ou menos a direção para que lado vai, né? Então, tudo isso você tem que entender para não ficar perdido, beleza? Voltando a não falar em perdido, o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho essa região aqui, que é a região que o índice parou. Agora, ó, bem aonde o índice parou. Ele veio retestar essa região aqui. Depois disso, olha como eu tenho campo para cima. Eu tenho aqui um boss, né? Dessa região aqui. E quando a gente leva para o gráfico de 1 hora, você vai ver que o quê? Olha o tamanho do gap que eu tenho lá em cima. Desculpa. Então vocês vão entender que tem muito dinheiro para buscar aqui. Então, se eu tenho muito dinheiro para buscar aqui e o institucional viu uma oportunidade aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai transportar o dinheirinho para ir buscar aquilo lá. Só que para isso ele precisa passar das barreiras. A primeira barreira é essa daqui, que amanhã a gente vai entender esse sell side liquidity ou esse buy side liquidity, né? Esse aqui, no caso, o buy side liquidity. Se esse carinha aqui vai ser o que levou o dinheiro até aqui para voltar, ou se ele vai passar direto, tá? Então, essa atenção tem que ter. O que é importante frisar? Eu tenho essa base aqui nos 60 minutos, que ela pode servir de respiro para o preço continuar. Tá? Então, aqui amanhã, a abertura do mercado ela vai ser fundamental para isso. E mais fundamental do que a abertura vai ser o quê? O posicionamento do preço dentro desse range aqui. Tá? Desse carinha aqui dos 60 minutos. Ah, Emerson, mas você está marcando um order block numa região premium. Sim, porque isso aqui não é um topo ainda. Eu não sei aonde o preço vai, ele parou ali. Tá? Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Eu só sei que aqui eu tenho um possível order block que foi engolfado. Significa que será o quê? Pode ser um breaker block. Então o preço pode vir aqui, mitigar até essa região para dar continuidade na alta. Tudo isso a gente vai ter que aguardar amanhã, porque além desse breaker block, eu tenho um Fair Value Gap gigantesco nos 60 minutos aqui embaixo. Então, a região de se pensar em compra é aqui. Vai sair comprando feito um louco? Não. Você vai ter que esperar o preço chegar, time frame menor, quebra de estrutura, volume confirmando, e aí sim você dá continuidade. É sempre assim, tá, galera? A base do nosso operacional ela é sempre assim. Você tem que esperar a confirmação, não é simplesmente o preço chegar lá e você sair operando. Certo? Então, bora falar de dólar, senão o vídeo vai ficar muito longo. O doleta hoje, e olha como é interessante que o dólar não responde da mesma forma que o índice. O dólar está barato, teoricamente, né? Ele abaixou de R$6 e ele está numa região aqui, ó, numa região de demanda desse movimento, né? Eu tenho esse movimento todo aqui, ele está numa região de demanda. Ainda está fazendo topos e fundos mais baixos, então muito cuidado, tá? E hoje o Dolinha pagou e pagou legal, tá? Foram dois trades que foram 46 pontos. Eu até falei isso, botei lá no Instagram, um trade de 17 e mais um trade de 30 na venda, né? Aí deu 463 quebrado por causa das taxas ali, dos splits da diferencinha, porque não foi exatamente 17 pontos e 20 pontos. Mas dentro do nosso operacional foi tranquilo. Eu peguei essa comprinha aqui, depois a venda até aqui embaixo, até o ajuste, tá? Foi essas duas operações que eu fiz. Quando a gente traz para o 15 minutos, a gente tem esse cenário. Preço veio buscar liquidez aqui, né? Eu falei isso, mostrei lá no Instagram. Ele pegou a liquidez aqui embaixo, usou esse buy side liquidity para capturar a liquidez do order block que a gente tinha marcado no estudo de ontem e deu a venda. Depois ele fez o sweep aqui, voltou, não teve condições de romper nesse fair value gap aqui, pequenininho, do 15 minutos.
acabou dando outra venda e renovou a mínima. E aí depois ele não teve nem força de subir e renovou de novo. Ele ainda está fazendo pullback, tá? Não é porque ele está aqui que ele está indo embora. Aqui nós temos um choque. E é aquilo que eu sempre falo. Vai ser um choque apenas se o preço segurar nessa região aqui e amanhã abrir e voltar a subir. Aí sim nós tivemos um choque aqui. Caso o preço amanhã abra e perca esse fundo, isso aqui foi simplesmente uma captura de liquidez. Isso aqui é o básico que eu mostro sempre, mostro lá no treinamento para os alunos e também mostro aqui para vocês sempre nos estudos. Para que a gente tenha um choque, eu tenho que esse preço quebrar essa estrutura de novo, aí eu vou ter uma confirmação, né, com choque e com boss. Aí sim eu tenho uma possível reversão de tendência. Enquanto ele não fizer isso, isso aqui pode ter sido um sweep de liquidez e ele está indo buscar, inclusive, essa liquidez no fundo para varrer esse fundo e depois subir. Ainda assim é possível isso, porque nós temos aqui nessa região azul um order block validado do gráfico de 60 minutos, se eu não me engano. Esse order block já está, é um fair value gap, é um fair value gap dos 60 minutos. Que a gente tem ali nessa região, né? E depois eu tenho aqui sim o order block dos 60 lá embaixo, nessa zona toda aqui de fundo. Aí sim eu tenho aqui um POI de demanda nessa região de baixo. Então percebam que eu tenho dois alvos ainda para baixo. Então por isso que vocês têm que estar atentos. E olha aqui, ó, quando a gente joga para o time frame maior, olha o candle de fechamento que foi esses 60 minutos. Aí você vai querer sair comprando amanhã, a hora que abre o pregão. Ah, não, tá no fundo, tá na demanda, eu vou comprar? Claro que não, senão vai tomar nos dedos. Certo? Então é isso que a gente tem aí de análise para o dólar. E para a gente finalizar, que já está com 17 minutos, vamos falar de Nasdaq. Olha só, aqui a gente tinha a mínima e máxima do dia anterior, o preço abriu já com um gap monstruoso, desceu rasgando tudo ontem de noite. Agora a gente tem o que aqui, ó? Eu tenho essa região, que é uma possível região de reteste do preço, até eu falei isso lá no grupo pessoal, né? Pô, o Nasdaq deu uma queda de 6.000 ticks. Sim, ele desceu 1.000 pontos e ele pode subir 1.000 pontos, assim como desceu 1.000 pontos. Faz parte do processo, né? E a gente vê que ele já respirou muito hoje. Depois que o mercado assimilou, ele começou a voltar. E olha só, as últimas 4 horas, 4 candles bem fortes de compra. Não teve força para subir e começou um movimento de novo. Então, a gente tem sim que ficar esperto, inclusive a região de gap é toda essa daqui, porque o Nasdaq, como a gente sabe, a gente conhece bem, dificilmente ele deixa gap em aberto para trás. Então, é muito provável, não sei se amanhã ou dessa semana, ele vai fazer um pullback para pelo menos fechar esse gap para depois voltar a cair. Percebam que toda a liquidez está aqui em cima. Ó. Toda a liquidez está aqui, né? E nessa região aqui, ó. Tá? Então, a atenção que vocês precisam ter em relação a isso. Tá aqui, ó. Região de 78%, região de 618%. Ele não chegou nem no 50% agora. Na verdade, ele tocou no 50% desse range aqui de queda. Mas, desculpa, galera. O dinheiro tá mesmo aqui na Golden Zone. Beleza? Então era isso, turminha. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado aí do estudo. Aproveitem, um excelente pregão amanhã para todos. Um grande abraço e até o próximo estudo. Valeu, galera!